Sachon sorriu com conhecimento superior, e Sarah, pegando-a, ficou furiosa. Por que você não se casa com Charlie Long? Ele é louco por você e não é um homem que bebe. Eu acho que ele fica fora de sua cota de cerveja, retrucou Sachon. Isso mesmo, seu irmão complementou. E eu sei com certeza que ele mantém um barril em casa o tempo todo também. Talvez você esteja bebendo demais, Sarah retrucou. Talvez eu tenha, disse Tom, limpando a boca reminiscentemente com as costas da mão. Bem, ele pode manter um barril em casa se quiser, ela voltou ao ataque, que agora era dirigido também ao marido. Ele paga suas contas e certamente ganha um bom dinheiro, melhor do que a maioria dos homens, de qualquer maneira. E ele não tem uma esposa e filhos para cuidar, disse Tom. Nem dívidas eternas a sindicatos que não lhe fazem bem. Oh, sim, ele tem, Tom insistiu alegremente. Ele não se culpava muito por trabalhar naquela loja, ou em qualquer outra loja em Auckland, se não mantivesse uma boa reputação com os blacksmiths. Você não entende as condições de trabalho, Sarah. Os sindicatos precisam permanecer, se os homens não quiserem morrer de fome. Oh, claro que não, Sarah fungou. Eu não entendo nada. Eu não tenho uma mente. Sou um tolo, e você me diz isso bem na frente das crianças. Ela se virou ferozmente para o filho mais velho, que se assustou e se encolheu. Willie, sua mãe é uma tola. Você entende isso? Seu pai diz que ela é uma tola, diz isso na cara dela e na sua. Ela é apenas uma tola. Em seguida, ele vai dizer que ela é louca e a internará no asilo. E como você vai gostar disso, Willie? Você gostaria de ver sua mãe em uma camisa de força e uma cela acolchoada, protegida da luz do sol e espancada como um negro antes da guerra, Willie, espancada e espancada como um negro normal? Esse é o tipo de pai que você tem, Willie. Pense nisso, Willie, em uma cela acolchoada, a mãe que te deu a luz, com os lunáticos gritando e gritando por toda parte, e a cal virgem comendo os cadáveres daqueles que são espancados até a morte pelo cruel guardas. Ela continuou incansavelmente, pintando com traços pessimistas o crescente futuro negro que seu marido meditava para ela, enquanto o menino, temeroso de alguma catástrofe vaga e incompreensível, começou a chorar silenciosamente, com o lábio inferior trêmulo e pendente. Sachon, por um momento, perdeu o controle de si mesma. Oh, pelo amor de Deus, não podemos ficar juntos 5 minutos sem brigar? Ela brilhou. Sarah interrompeu as conjurações de asilo e se voltou contra a cunhada. Quem está brigando? Não posso abrir minha cabeça sem ser atacado por vocês dois. Sachon encolheu os ombros desesperadamente, e Sarah virou-se para o marido. Vendo que você ama sua irmã muito mais do que sua esposa, por que você quis se casar comigo? Sem agradecer, me insultando na frente das crianças, e dizendo que estou louco na cara deles. E o que você já fez por mim? Isso é o que eu quero saber. Eu, que cozinhei para você, lavei suas roupas fedorentas, arrumei suas meias e passei noites em claro com seus pirralhos quando eles estavam doentes. Olhe para isso. Ela estendeu um pé disforme e inchado, envolto em um sapato monstruoso e mal cuidado, cujo couro cru e seco aparecia branco nas bordas das rachaduras salientes. Olhe para isso. Foi o que eu disse. Olhe para isso. Sua voz estava subindo persistentemente e ao mesmo tempo tornando-se gutural. Os únicos sapatos que tenho. Meu. Sua esposa. Você não tem vergonha? Onde estão meus 3 pares? Olha essa meia. Faltou-lhe a fala, e ela sentou-se de repente em uma cadeira à mesa, olhando com raiva e miséria indescritíveis. Levantou-se com a rigidez abrupta de um autômato, serviu-se de uma xícara de café frio e voltou a sentar-se com o mesmo jeito espasmódico. Como se estivesse quente demais para os lábios, ela encheu o pires com o fluido indefinido de aparência gordurosa e continuou com o olhar fixo, os seios subindo e descendo com movimentos mecânicos em staccato. Agora, Sarah, seja cá, Tom implorou ansiosamente. Em resposta, lentamente, com a maior deliberação,
como se o destino dos impérios dependesse da certeza de seu ato, ela virou o pires de café de cabeça para baixo sobre a mesa. Ela ergueu a mão direita lentamente, enormemente, e da mesma forma lenta e enorme pousou a palma da mão aberta com um sonoro tapa na bochecha atônita de Tom. Imediatamente depois disso, ela ergueu a voz na loucura estridente, rouca e monótona da histeria, sentou-se no chão e balançou-se para a frente e para trás nos espasmos de uma dor abismal. O choro silencioso de Willia transformou-se em barulho, e as duas garotinhas, com as fitas novas no cabelo, juntaram-se a ele. O rosto de Tom estava contraído e branco, embora a bochecha ferida ainda ardesse, e Sachon queria colocar seus braços confortavelmente ao redor dele, mas não ousava. Ele se curvou sobre sua esposa. Sarah, você não está se sentindo bem. Deixe-me colocá-la na cama e terminarei de arrumar tudo. Não me toque, não me toque. Ela gritou, empurrando-se violentamente para longe dele. Leve as crianças para o quintal, Tom, para uma caminhada, qualquer coisa, leve-as embora, disse Sachon. Ela estava enjoada, pálida e trêmula. Vai, Tom, por favor, por favor. Aqui está o seu chapéu. Eu cuidarei dela. Eu sei exatamente como. Abandonado a si mesma, Sachon trabalhou com pressa frenética, assumindo a calma que não possuía, mas que deveria transmitir ao berrante descontrolado no chão. A casa de estrutura leve vazava o barulho horrivelmente, e Sachon sabia que as casas de ambos os lados estavam ouvindo, e a própria rua e as casas do outro lado da rua. Seu medo era que Billy chegasse no meio dela. Além disso, ela estava furiosa, violada. Cada fibra se rebelou, quase em náusea, ainda assim ela manteve o controle frio e acariciou a testa e o cabelo de Sarah com movimentos lentos e suaves. Logo, com um braço ao seu redor, conseguiu vencer a primeira diminuição no grito estridente, atroz, incessante. Alguns minutos depois, soluçando pesadamente, a mulher mais velha estava deitada na cama, cobrindo a testa e os olhos com uma toalha molhada para aliviar a dor de cabeça que ela e Sachon aceitaram tacitamente como substituto para o brainstorm. Quando um barulho de cascos desceu a rua e parou, Sachon foi capaz de deslizar para a porta da frente e acenar com a mão para Billy. Na cozinha ela encontrou Tom esperando em triste ansiedade. Está tudo bem, ela disse. Billy Roberts chegou e eu tenho que ir. Você entra e senta ao lado dela por um tempo, e talvez ela vá dormir. Mas não apresse. Deixe-a seguir seu próprio caminho. Se ela vai deixar você pegar a mão dela, por que fazer isso? Experimente, de qualquer maneira. Mas antes de mais nada, como um abridor e apenas como uma questão de disciplina, comece a molhar a toalha sobre os olhos. Ele era um homem gentil e tranquilo, mas, depois de uma grande porcentagem da linhagem ocidental, ele não se demonstrou. Ele assentiu, virou-se para a porta para obedecer e parou indeciso. O olhar que ele deu de volta para Sachon era quase como o de um cachorro em gratidão e totalmente fraterno em amor. Ela o sentiu e, em espírito, saltou em sua direção. Está tudo bem. Está tudo bem, ela gritou apressadamente. Tom balançou a cabeça. Não, não é. É uma pena, uma vergonha culpada, é isso. Ele encolheu os ombros. Oh, eu não me importo comigo mesmo. Mas é para você. Você ainda tem sua vida antes de você, irmãzinha. Você vai envelhecer, e tudo isso significa, rápido o suficiente. Mas é um mau começo para um dia de folga. O que você tem a fazer é esquecer tudo isso, sair com seu companheiro e se divertir. Na porta aberta, com a mão na maçaneta para fechá-la, ele parou uma segunda vez. Um espasmo contraiu sua testa. Inferno. Pense nisso. Sarah e eu costumávamos andar de buggy uma vez. E acho que ela também tinha seus 3 pares de sapatos. Você pode vencê-lo. Em seu quarto, Sachon terminou de se vestir, por um instante pisando em uma cadeira para vislumbrar criticamente no pequeno espelho da parede o caimento de sua saia de linho pronta. Isso e a jaqueta ela havia alterado para caber, e ela havia costurado 2 vezes para obter o cobiçado efeito de alfaiataria. Ainda na cadeira, tudo num momento de uma rápida visão clara,
ela puxou a saia para trás e a levantou. A visão era boa para ela, nem subestimou as linhas do tornozelo fino acima da gravata marrom clara, nem subestimou a delicada, mas madura curva da panturrilha delineada no marrom fresco de uma nova meia de algodão. Descendo da cadeira, ela prendeu um firme chapéu de marinheiro de palha branca com uma fita marrom ao redor da coroa que combinava com seu cinto de fita. Ela esfregou as bochechas rápido e vigorosamente para trazer de volta a cor que Sarah havia tirado delas, e demorou mais um momento para colocar as luvas de fio de Leslie bege. Certa vez, na página de moda de um suplemento dominical, ela lera que nenhuma dama jamais calçava as luvas depois de sair de casa. Com autocontrole resoluto, ao atravessar a sala e passar pela porta do quarto de Sarah, de cuja madeira fina vinham gemidos de elefante e soluços baixos, ela se preparou para manter a cor em suas bochechas e o brilho em seus olhos. E ela conseguiu tão bem que Billy nunca sonhou que a jovem radiante e viva, tropeçando levemente nos degraus até ele, acabara de sair de um ataque de histeria e loucura doentia. Para ela, sob o sol forte, o loiro de Billy era surpreendente. Suas bochechas, lisas como as de uma menina, foram tocadas com cor. Os olhos azuis pareciam mais nublados do que o normal, e os cabelos crespos e cor de areia sugeria mais do que nunca o pálido dourado palha que não existia. Ela nunca o vira tão majestosamente jovem. Quando ele sorriu para cumprimentá-la, com um lento lampejo de dentes brancos entre os lábios vermelhos, ela percebeu novamente a promessa de tranquilidade e descanso. Recém-saído do caos da mente de sua cunhada, a tremenda calma de Billy era especialmente satisfatória, e Sachon riu mentalmente para desprezar o terrível temperamento que havia carregado para si mesmo. Ela já havia andado de charrete antes, mas sempre atrás de um cavalo, cansado e de libré, em uma carruagem de cima, pesada e suja, como estábulos de libré alugados por causa da robustez inquebrável. Mas aqui estavam 2 cavalos, agitados e inquietos, gritando em cada brilho de seus casacos de cetim dourado que nunca haviam sido alugados em todas as suas gloriosas jovens vidas. Entre eles havia um poste inconcebivelmente fino, sobre eles havia reios absurdamente parecidos com cordas e frágeis. E Billy pertencia aqui, por direito elementar, uma parte deles e disso, uma peça mestre e um componente, junto com o equipamento delicado de aranha, caixa estreita, rodas largas e amarelas, pneus de borracha, eficiente e capaz, tão diferente quanto ele era diferente do outro homem que a levou atrás de cavalos pesados e impassíveis. Ele segurava as rédeas com uma mão, mas, com voz baixa e firme, confiante e segura, segurava os animais jovens nervosos mais pela vontade e pelo espírito dele. Não era hora de demorar. Com o olhar rápido e a presciência de uma mulher, Sachon viu, não apenas as crianças curiosas se aglomerando, mas também o olhar de rostos adultos de portas e janelas abertas, além de persianas levantadas ou mantidas de lado. Com a mão livre, Billy puxou para trás o roupão de linho e ajudou a se sentar ao lado dele. O assento de espaldar alto e luxuosamente estofado de couro marrom lhe dava uma sensação de grande conforto, ainda maior, parecia a ela, era a proximidade e o conforto do próprio homem e de seu corpo. "Você gosta deles?" ele perguntou, mudando as rédeas para as 2 mãos e chileando os cavalos, que saíram com um solavanco em uma ação imediata que era nova para ela. "Eles são do chefe, você sabe. Não podia alugar animais como eles. Às vezes, ele me deixa levá-los para fazer exercícios. Se eles não se exercitam regularmente, eles são um punhado. Olhe para o King, ali, empinando. Algum estilo, hein? Algum estilo. O outro são os bens reais, no entanto. Príncipe é o nome dele. Tem que ter algum freio nele para segurar. A. Você gostaria? Você me viu, Sachão? Algum cavalo? Que cavalo?" De trás veio a admiração das crianças da vizinhança, e Sachon, com um suspiro de satisfação, soube que o dia feliz finalmente havia começado. Capítulo 10. "Eu não conheço cavalos", disse Sachon. "Nunca andei nas costas de um, e os únicos que tentei dirigir eram solteiros e mancos, ou quase caindo, ou algo assim. Mas não tenho medo de cavalos. Eu simplesmente os amo. Eu nasci amando-os, eu acho."
Billy lançou um olhar de admiração e apreciação para ela. Essa é a coisa. Isso é o que eu gosto em uma mulher: coragem. Algumas das garotas que eu tive, bem, acredite em mim, elas me deixaram doente. Oh, estou feliz com eles. Nervoso, trêmulo, estridente e tagarela. Acho que eles saem por minha conta e não pelos pôneis. Mas eu para o garoto corajoso que gosta de pôneis. Você é o verdadeiro bem, Sachão, honesto com Deus você é. Ora, eu posso falar como uma raia com você. O resto deles me deixa doente. Eu sou como um molusco. Eles não sabem de nada e estão com tanto medo o tempo todo. Bem, acho que você me entendeu. Talvez você tenha nascido para amar cavalos, ela respondeu. Talvez seja porque eu sempre penso em meu pai e em seu cavalo de guerra Juan que me faz amar cavalos. Mas, de qualquer maneira, eu faço. Quando eu era pequena, desenhava cavalos o tempo todo. Minha mãe sempre me incentivou. Tenho um álbum de recortes cheio de cavalos que desenhei quando era pequeno. Sabe, Billy, às vezes sonho que tenho um cavalo, só meu. E muitas vezes sonho que estou no lombo de um cavalo, ou conduzindo-o. Depois de um tempo, vou deixar você conduzi-los, quando eles estiverem trabalhando. Eles estão puxando agora. Pronto, coloque suas mãos na frente das minhas, segure firme. Sente isso. Claro que você sente isso. E você não está sentindo tudo de longe. Eu não me preocupo, você é tão leve. Seus olhos brilharam quando ela sentiu o puxão repartido das bocas das belas coisas vivas, e ele, olhando para ela, brilhou com ela em seu deleite. De que adianta uma mulher se ela não consegue acompanhar um homem? Ele explodiu com entusiasmo. Pessoas que gostam das mesmas coisas sempre se dão melhor juntas, respondeu ela, com uma banalidade que escondia a alegria que sentia por estar em contato tão espontâneo com ele. Ora, Sachon, lutei batalhas, boas batalhas, gastando minha seda para vencer a banda diante de plateias encharcadas de uísque fumegantes de fãs de lutas podres, que me deixaram completamente doente. E eles, que não aguentavam apenas uma sacudida dura ou gancho na mandíbula ou no estômago, me animando e gritando por sangue. Sangue, lembre-se. E eles sem o sangue de um camarão em seus corpos. Ora, honestamente, eu preferiria lutar diante de uma plateia de uma pessoa, você, por exemplo, ou qualquer pessoa de quem eu gostasse. Isso me deixaria orgulhoso. Mas aqueles cadáveres doentes e estúpidos, com a areia dos coelhos e a seda dos sarmentos quinhês, torcendo por mim, eu. Você pode me culpar por abandonar o jogo sujo. Ora, eu prefiro lutar antes de velhos cavalos de trabalho quebrados que são candidatos à carne de frango, do que diante deles cachos podres de cadáveres com nada mais espesso que água em suas veias, e contra a costa água quando as chuvas são fortes nas colinas. Eu não sabia que boxe era assim, ela vacilou, enquanto soltava as cordas e se afundava novamente ao lado dele. Não é a luta, e a torcida, ele defendeu com ciúme instantâneo. Claro, brigar machuca um jovem porque acaba com a seda dele e tudo isso. Mas são os desprezíveis na plateia que me pegam. Porque as coisas boas que eles dizem para mim, os elogios e tudo mais, é um insulto. Você vem me buscar? Isso me faz barato. Pense nisso, cadáveres bebedores de bebida que teriam medo de misturar com um gato doente, incapazes de segurar o casaco de qualquer homem decente. Pense neles de pé nas patas traseiras e gritando e torcendo por mim, eu. Ah! Hectares. O que você acha disso? Ele não é um malandro. Um grande bulldog, deslizando obliqua e silenciosamente pela rua, despreocupado com a parelha que evitava, passou tão perto que Prince, arreganhando os dentes como um garanhão, mergulhou a cabeça contra as rédeas e cercou na tentativa de agarrar o cão. Agora ele é um lutador, aquele príncipe. E ele é natural. Ele não fez aquele alcance apenas para algum desprezível gritar. Ele apenas fez isso por pura teimosia e por si mesmo. Isso é limpo. Isso mesmo. Porque é natural. Mas aqueles fãs de luta. Juro por Deus, Sachão. E Sachon, vislumbrando de lado,
enquanto observava os cavalos e seu caminho nas ruas da manhã de domingo, detendo-os repentinamente e desviando para evitar dois meninos que atravessavam a rua em uma carroça de brinquedo, viu nele profundidades e intensidades, todas as conotações mágicas de temperamento, o vislumbre e a sugestão de raivas profundas, desolações tão frias e distantes quanto as estrelas, selvageria tão aguda quanto a de um lobo e limpa como a de um garanhão, cólera tão implacável quanto a de um anjo destruidor e juventude que era fogo e vida além do tempo e lugar. Ela estava maravilhada e fascinada, com a fome de uma mulher unindo a vastidão até ele, ousando amá-lo com braços e seios que doíam para ele, murmurando para si mesmo e através de todos os salões de sua alma, seu querido, seu querido. Sinceramente, Sachon, ele retomou o fio partido, há tempos em que os odiava, em que queria pular as cordas e entrar nelas, derrubar e arrastar, e mostrar o que era lutar. Pegue aquela noite com Billy Murphy. Billy Murphy, se você o conhecesse. Meu amigo. Um menino tão limpo como sempre pulou dentro das cordas para tomar a decisão. L. Nós fomos para a escola durante juntos. Nós crescemos amigos. A luta dele era a minha luta. Meu problema era o problema dele. Nós dois entramos no jogo de luta. Eles combinaram conosco. Não é a primeira vez. 2 vezes havíamos lutado em empates. Uma vez que a decisão era dele, uma vez foi meu. A quinta luta de 2 homens apaixonados que simplesmente se amavam. Ele é 3 anos mais velho que eu. Ele é uma esposa e 2 ou 3 filhos, e eu também os conheço. E ele é meu amigo. Peguei. Estou 10 quilos mais pesado, mas com pesos pesados tudo bem. Ele não consegue cronometrar e distância tão bem quanto eu, e eu também consigo me manter melhor. Mas ele é mais esperto e mais rápido. Nunca fui rápido como ele. Nós dois podemos receber punição, e ambos temos 2 mãos, um soco em todos os nossos punhos. Eu conheço o chute dele, e ele conhece o meu chute, e nós dois somos muito respeitosos. E estamos empatados. 2 empates e uma decisão para cada um. Honestamente, não tenho nenhum tipo de palpite de quem vai ganhar, estamos empatados. Agora, a luta. Você não é melindroso, não é? Não, não, ela gritou. Eu adoraria ouvir, você é tão maravilhoso. Ele recebeu o elogio com um olhar claro e inabalável e sem indícios de reconhecimento. Nós continuamos, 6 rodadas, 7 rodadas, 8 rodadas, e até honras. Eu tenho cronometrado suas corridas de direto com a esquerda, e acertando seu pato com um pequeno percute de direita perverso, e ele me sacudiu no queixo e socou minhas orelhas até minha cabeça está cantando um zumbido. E tudo lindo com nós dois, com um barulho como uma decisão de empate à vista. 20 rodadas é a distância, você sabe. E então vem o azar dele. Estamos apenas nos misturando em um clinch que ainda não chegou, quando ele atira um gancho curto na minha cabeça, à esquerda, e um verdadeiro criador de fênix atinge a minha mandíbula. Eu me agacho para a frente, não rápido o suficiente, e ele acerta o bingo na lateral da minha cabeça. Juro por Deus, Sachon, é tão pesado que vejo algumas estrelas. Mas não dói e não é grave, tão alto onde o osso é grosso. E ali mesmo ele se mata, por seu polegar ruim, que eu conheço desde que ele o pegou quando criança, lutando na areia em Vatstract, ele esmaga aquele polegar bem ali, na minha cabeça dura, de volta ao soquete com uma torção para fora, e todos os cabos velhos que nunca ficaram fortes voltam a ser seus. Eu não quis dizer isso. Um truque sujo, justo no jogo, porém, para fazer um cara esmagar a mão na sua cabeça. Mas não entre amigos. Eu não poderia fazer isso com Bill Murphy nem por $1 milhão. Foi um acidente, só porque eu era lento, porque nasci lento. A dor disso. Honestamente, Sachon, você não sabe o que é dor até que tem uma velha ferida como aquela ferida de novo. O que Billy Murphy pode fazer além de desacelerar? Ele precisa. Ele não está mais lutando com as 2 mãos. Ele sabe isso, eu sei isso, o árbitro sabe disso, mas ninguém mais. Ele continua movendo a esquerda dele como se estivesse tudo bem. Mas não é.
Está machucando-o como uma faca cravada nele. Ele não dá um golpe de verdade com aquela esquerda dele. Mas dói, de qualquer maneira. Apenas mover ou não mover dói, e cada pequena finta de que sou sábio demais para guardar, sabendo que não há peso por trás, porque aqueles pequenos toques naquele pobre polegar vão direto ao coração dele, e dói mais do que 1000 furúnculos ou 1000 nocautes, só dói de novo, e pior, cada vez que você toca. Agora, suponha que ele e eu estivéssemos lutando boxe por diversão, no quintal, e ele machucasse o polegar desse jeito. Ora, tiraríamos as luvas em um instante e eu colocaria compressas frias nisso o pobre polegar dele enfaixando bem apertado para manter a inflamação baixa. Mas não. Esta é uma luta para fãs de luta que pagaram sua entrada com sangue, e sangue eles vão conseguir. Eles não são homens. Eles são lobos. Ele tem que ir com calma, agora, e eu não vou forçá-lo a nada. Estou todo em pedaços. Eu não sei o que fazer. Então eu desacelero, e os fãs ajudam. Por que você não luta? Eles começam a gritar, falso. Falso. Por que você não me beija? Adorável xícara para você, Bill Roberts. E esse tipo de beliche. Lutar. Diz o árbitro para mim, baixo e selvagem. Lute, ou eu desqualificarei você, Bill, eu quero dizer você. E isso para mim, com um toque no ombro para que não haja confusão. Não é bonito. Não está certo. Sabe pelo que estávamos lutando? $100. Pense nisso. E o jogo é que temos que fazer o nosso melhor para colocar o nosso homem para baixo para a contagem porque os fãs apostaram em nós. Doce, não é? Bem, essa é a minha última luta. Acaba comigo morto. Nunca mais para o seu verdadeiramente. Desista, eu digo a Billy Murphy em um aperto, pelo amor de Deus, Bill, desista. E ele responde, sussurrando, não posso, Bill, você sabe disso. E então o árbitro nos separa, e muitos fãs começam a vaiar e vaiar. Agora chute, caramba, Bill Roberts, e acabe, o árbitro me diz. E eu digo para ir para o inferno enquanto Bill e eu caímos no próximo clinch, não acertando, e Bill toca o polegar novamente, e eu vejo a dor em seu rosto. Jogo. Esse bom menino é o limite. E olhar nos olhos de um homem corajoso que está doente de dor, e amá-lo, e ver amor nos olhos dele, e então ter que continuar me causando dor, chame isso de esporte. Eu não posso ver isso. Mas a torcida é posta em nós. Nós não contamos. Nós nos vendemos por $100 e temos que entregar as mercadorias. Deixe-me dizer-lhe, Sachon, juro por Deus, essa foi uma das vezes que eu quis passar por cima das cordas e deixar os leques gritando por sangue e mostrar a eles o que é sangue. Pelo amor de Deus, acabe comigo, Bill. Bill me diz naquele clichê, coloque e vou cair nessa, mas não consigo me deitar. Você quer saber? Eu choro ali mesmo, no ringue, naquele clinch. O chora por mim. Eu não posso fazer isso, Bill, eu sussurro de volta, segurando-me como um irmão e o árbitro ralhando e arrastando-nos para nos separar, e todos os lobos da casa rosnando. Você pegou ele. O público está gritando. Vai terminar M. O feno para ele, Bill, coloque no queixo e veja-me cair. Você precisa, Bill, ou você é um cachorro. Diz Bill, olhando para mim com amor em seus olhos enquanto o aperto do árbitro nos desembaraça. E os lobos dos fãs gritando, falso. 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 Assim, e continuando. Bem, eu fiz isso. Eles são apenas essa saída. Eu fiz isso. Por Deus, eu fiz isso. Eu precisei. Eu finto para mim, puxo sua esquerda, desvio para a direita. Passando por ela, passando por cima do meu ombro, e subo com minha direita em sua mandíbula. E ele conhece o truque. Ele está doente. Ele me venceu e bloqueou com o ombro 1000 vezes. Mas desta vez ele não. Ele se mantém aberto de propósito. Blim. Ele pousa. Ele está morto no ar e cai de lado, batendo o rosto primeiro na lona de breu e depois jazendo morto. A cabeça torcida embaixo de mim até que você pense que o pescoço dela está quebrado.
Eu fiz isso por 100 pratas e um monte de paus que eu teria vergonha de limpar os pés. E então eu pego Bill em meus braços e o carrego para o canto dele, e ajudo a trazê-lo. Bem, eles não estão vindo. Eles pagam seu dinheiro e recebem seu sangue, e um nocaute. E um homem melhor do que eles, que eu amo, deitado morto para o mundo com o rosto esfolado no tapete. Por um momento ele ficou imóvel, olhando diretamente para os cavalos à sua frente, o rosto duro e zangado. Ele suspirou, olhou para Sachon e sorriu. E eu saio do jogo ali mesmo. E Billy Murphy riu de mim por isso. Ele ainda o segue. Uma linha lateral, você sabe, porque ele trabalha em um bom negócio. Mas de vez em quando a casa precisa ser pintada, ou as contas do médico acabaram, ou o filho mais velho quer uma bicicleta, ele salta e ganha 50 ou 100 dólares antes de alguns dos clubes. Quero que o conheça quando for conveniente. Ele é um garoto que estou te dizendo. Mas isso me deixou doente naquela noite. Mais uma vez, a dureza e a raiva estavam em seu rosto, e Sachon se surpreendeu ao fazer inconscientemente o que as mulheres mais altas na escala social fizeram com sinceridade deliberada. A mão dela foi impulsivamente para ele segurando as linhas, descansando em cima dela por um momento com uma pressão rápida e firme. Sua recompensa foi um sorriso nos lábios e nos olhos, enquanto o rosto dele se voltava para ela. Nossa! Ele exclamou. Eu nunca falo sobre uma sequência como essa para ninguém. Eu apenas mantenho meu silêncio e mantenho meus pensamentos para mim mesmo. Mas, de alguma forma, acho engraçado, tenho um pressentimento de que quero ficar bem com você. E é por isso que estou contando o que penso. Qualquer um pode dançar. O caminho levava ao centro da cidade, passando pela prefeitura e pelos arranha-céus da Rua 14, e saindo da Broadway para Mountain View. Virando à direita no cemitério, eles escalaram Piedmont Heights até Blair Park e mergulharam no frescor verde de Jackass Canyon. Sachon não pôde reprimir sua surpresa e alegria com a rapidez com que cobriram o terreno. Eles são lindos, disse ela. Nunca sonhei que cavalgaria atrás de cavalos como eles. Tenho medo de acordar agora e descobrir que é um sonho. Sabe, eu sonho com cavalos o tempo todo. Eu daria qualquer coisa para ter um algum dia. É engraçado, não é? Billy respondeu. Eu gosto de cavalos assim. O chefe diz que sou louco por cavalos. E eu sei que ele é um dubi. Ele não sabe a primeira coisa. E, no entanto, ele possui 200 grandes rascunhos pesados além deste par de condução leve, e eu não possuo nenhum. No entanto, Deus faz os cavalos, disse Sachon. É uma coisa certa que o chefe não. Então como ele tem tantos? 200 deles, estou lhe dizendo. Ele acha que gosta de cavalos. Juro por Deus, Sachon, ele não gosta de todos os seus cavalos tanto quanto eu gosto do último pelo do último rabo do mais magro do grupo. No entanto, eles são dele. Isso não iria abalar você? Não seria. Sachon riu apreciativamente. Adoro camisas chiques e passei minha vida passando algumas das mais bonitas que já vi. É engraçado e não é justo. Billy cerrou os dentes em outra de suas fúrias. E a forma como algumas dessas mulheres ficam com a cintura das camisas. Me dá nojo pensar em você passando roupa neles. Você sabe o que quero dizer, Sachon. Não adianta desperdiçar palavras com isso. Você sabe. Eu sei. Todo mundo sabe. E é um mundo infernal se homens e mulheres às vezes não conseguem conversar um com o outro sobre essas coisas. Sua maneira era quase apologética, mas era desafiadora e assertivamente correta. Eu nunca falo assim com outras garotas. Eles pensariam que estou trabalhando em projetos para eles. Eles me dão nojo do jeito que estão sempre procurando por seus designs. Mas você é diferente. Eu posso falar com você dessa forma. Eu sei que preciso. É a coisa quadrada. Você é como Billy Murphy, ou qualquer outro homem com quem um homem possa conversar. Ela suspirou com uma grande felicidade e olhou para ele com olhos inconscientes e amorosos. E a mesma coisa comigo, disse ela.
Os caras com quem corri nunca ousei deixar falar sobre essas coisas, porque sabia que eles iriam se aproveitar disso. Ora, o tempo todo, com eles, tenho a sensação de que estamos trapaceando e mentindo um para o outro, jogando um jogo como um baile de máscaras. Ela parou por um momento, hesitante e debatendo, então continuou em uma voz estranhamente baixa. Eu não tenho dormido. Eu vi. E ouvi. Tive minhas chances. Quando estava tão cansado de lavar roupa, teria feito quase qualquer coisa. Eu poderia ter conseguido aquelas blusas elegantes. E todo o resto. E talvez um cavalo para montar. Havia um caixa de banco. Casado também, por favor. Ele falou comigo direto. Eu não contei, você sabe. Eu não era uma garota, com sentimentos de garota, nem nada. Eu não era ninguém. Foi como uma conversa de negócios. Aprendi sobre os homens com ele. Ele me disse o que faria. Ellie. Sua voz morreu de tristeza, e no silêncio ela podia ouvir Billy cerrar os dentes. Você não pode me dizer, ele gritou. Eu sei. É um mundo sujo, um mundo injusto e ruim. Eu não consigo entender. Elas não são quadradas nisso. Mulheres, com o que há de melhor nelas, compradas e vendidas como cavalos. Eu não entendo as mulheres dessa maneira. Eu não entendo os homens dessa maneira. Não consigo ver como um homem consegue algo além de trapaceado quando compra essas coisas. É engraçado, não é? Leve meu chefe e seus cavalos. Ele também possui mulheres. Ele pode ser seu dono, só porque ele tem o preço. E, Sachon, você foi feito para camisas elegantes e tudo isso, mas, honestamente, não consigo imaginar você pagando por elas dessa maneira. Seria um crime. Ele parou abruptamente e freou os cavalos. Depois de uma curva fechada, descendo a ladeira sobre eles, apareceu um automóvel. Com o bater dos freios, ele parou, enquanto os rostos dos ocupantes tomavam novo ar de interesse e olhavam para o jovem e a mulher na carroceria que bloqueava o caminho. Billy levantou a mão. Vá para fora, cara, disse ele ao motorista. Nada fazendo, garoto, foi a resposta, enquanto o motorista media com olhos duros e sábios a beira da estrada em ruínas e a queda da margem externa. Então nós acampamos, Billy anunciou alegremente. Eu conheço as regras da estrada. Esses animais não estão totalmente falidos, e se você acha que vou fazer com que eles percam a nota, você tem outro palpite. Uma confusão de protestos feridos surgiu daqueles que estavam sentados no carro. Você não precisa ser um vagabundo porque é um Ruby, disse o motorista. Não vamos machucar seus cavalos. Puxe para fora para que possamos passar. Se você não. Está bom para você, garoto, foi a réplica de Billy. Você não pode falar desse jeito com os seus de verdade. Peguei seu número e sua etiqueta, meu filho. Você está de pé. Faça a backup da nota e saia dela. Pare do lado de fora no primeiro Psimplace e nós passaremos por você. Você tem o suco. Jogue no reverso. Depois de uma consulta nervosa, o motorista obedeceu e o carro deu ré subindo a colina e sumiu de vista na curva. Aqueles patins baratos, Billy zombou de Sachon, com alguns galões de gasolina e o preço de uma máquina pensando que eles são donos das estradas que seus pais e meus pais fizeram. Falando a noite toda sobre isso. Veio a voz do motorista na curva. Mexa-se. Você pode passar. Levante-se, Billy retrucou com desdém. Vou quando estiver pronto para vir, e se você não der espaço suficiente, vou limpar você e sua carga de carne de frango. Ele afrouxou um pouco as rédeas dos animais inquietos e agitados, e sem necessidade de chilrear eles suportaram o peso do veículo leve e subiram a colina e apreensivos no interior da máquina ronronante. Onde estávamos? Billy perguntou, enquanto a estrada limpa aparecia à frente. Sim, leve meu chefe. Porque ele deveria possuir 200 cavalos, e mulheres, e o resto, e você e eu não possuímos nada. Você possui sua seda, Billy, ela disse suavemente. E você o seu. No entanto,
Nós vendemos para eles como se fosse um pano no balcão, portanto 1 metro. Acho que você sabe o que mais alguns anos na lavanderia farão com você. Leve-me. Estou vendendo minha seda devagar todos os dias que trabalho. Está vendo aquele dedo mindinho? Ele mudou as rédeas para uma mão por um momento e ergueu a mão livre para inspeção. Não consigo endireitar como os outros, e está crescendo. Eu nunca coloquei isso para fora lutando. A equipe fez isso. Isso é seda atravessada no balcão, só isso. Já viu as mãos de um velho carroceiro de 4 cavalos? Parecem garras tão aleijadas e retorcidas. As coisas não eram assim antigamente, quando nossos pais cruzavam as planícies, ela respondeu. Eles podem ter seus dedos torcidos, mas eles possuem o que há de melhor em termos de cavalos e tal. Claro. Eles trabalharam por conta própria. Eles torceram os dedos para si mesmos. Mas estou torcendo meus dedos para o meu chefe. Ora, você sabe, Sachon, suas mãos são macias como as de uma mulher que nunca fez nenhum trabalho. No entanto, ele é dono dos cavalos e dos estábulos, e nunca dá um toque de trabalho, e eu consigo raspar meu vale-refeição e minhas roupas. Tem a minha cabra do jeito que as coisas são executadas. E quem os comanda dessa maneira? Isso é o que eu quero saber. Os tempos mudaram. Quem os mudou? Deus não. Pode apostar sua vida que ele não o fez. E isso é outra coisa que me incomoda. Quem é Deus afinal? Se ele está comandando as coisas, e de que adianta ele se não estiver? As meninas legais que deveriam amar seus próprios maridos, e ter filhos dos quais não se envergonham, e apenas serem felizes de acordo com a sua natureza. Capítulo 11. Os cavalos, descansando com frequência e ensaboados pelo trabalho, haviam subido o declive íngreme da velha estrada para o vale de Moragaí, na divisão das colinas de Contracosta. O caminho descia abruptamente pela quietude verde e ensolarada de Redwood Canyon. Diga, não é ótimo? Billy perguntou, com um aceno de mão indicando os grupos de árvores circulados, o fio de água invisível e o zumbido de verão das abelhas. Eu amo isso, afirmou Sachon. Isso me faz querer morar no campo, e nunca tive. Eu também, Sachon. Nunca morei no campo em toda a minha vida. E todos os meus pais eram do campo. Sem cidades então. Todo mundo morava no país. Eu acho que você está certo, ele assentiu. Eles só tinham que viver no campo. Não havia freio na carruagem leve, e Billy ficou absorto em conduzir sua equipe pela estrada íngreme e sinuosa. Sachon recostou-se, de olhos fechados, com uma sensação de descanso inefável. Uma e outra vez ele lançou olhares para seus olhos fechados. Qual é o problema? Ele perguntou finalmente, em leve alarme. Você não está doente? É tão lindo que tenho medo de olhar, ela respondeu. É tão corajoso que dói. Brave. Isso é engraçado. Não é? Mas isso só me faz sentir assim. É corajoso. Agora as casas e ruas e coisas da cidade não são corajosas. Mas isso é. Eu não sei porquê. Apenas isso. Caramba, acho que você tem razão, exclamou. Isso me parece assim, agora que você fala sobre isso. Eles não são jogos ou truques aqui, sem trapace e sem mentira. Essas árvores simplesmente se erguem naturalmente, fortes e limpas como meninos em sua primeira vez no ringue antes de aprenderem sua podridão e como trair e se entregar às probabilidades de apostas e os fãs de luta. Sim, é corajoso. Diga, Sachon, você vê coisas, não é? Sua pausa foi quase melancólica, e ele olhou para ela e a estudou com uma suavidade acariciante que a percorria em emoções ressurgentes. Sabe, eu só gostaria que você me visse lutar algum dia, uma luta real, com algo acontecendo a cada momento. Eu ficaria orgulhoso de fazer isso por você. E eu com certeza lutaria com você olhando e entendendo. Isso seria uma luta, acredite em mim. E isso é engraçado também. Eu nunca quis lutar diante de uma mulher na minha vida. Eles gritam e não entendem. Mas você entenderia. Está totalmente aberto e fechado.
Um pouco mais tarde, balançando ao longo da planície do vale, através das pequenas clareiras dos fazendeiros e dos trechos de grãos maduros dourados ao sol, Billy voltou-se para Sachon novamente. Diga, você já se apaixonou por outros, muitas vezes. Conte-me sobre isso. Como é? Ela balançou a cabeça lentamente. Eu apenas pensei que estava apaixonado, e não muitas vezes também. Muitas vezes. Ele chorou. Nunca realmente, ela o assegurou, secretamente exultante com seu ciúme inconsciente. Eu nunca estive realmente apaixonado. Se eu fosse, estaria casada agora. Veja bem, eu não conseguia ver nada além de me casar com um homem se eu amasse. Mas suponha que ele não te amasse. Oh, eu não sei, ela sorriu, meio jocosa e meio com certeza e orgulho. Acho que posso fazer com que ele me ame. Acho que sim, proclamou Billy com entusiasmo. O problema, continuou ela, é que nunca me importei com os homens que me amavam. Um coelho-rabo de coelho havia atravessado a estrada e uma pequena nuvem de poeira pairava como fumaça, marcando o caminho de seu voo. Na curva seguinte, uma dúzia de codornas explodiu no ar debaixo do focinho dos cavalos. Billy e Sachon exclamaram com prazer mútuo. Nossa, ele murmurou, eu quase gostaria de ter nascido fazendeiro. Folks não foi feito para viver em cidades. Não da nossa espécie, pelo menos, ela concordou. Seguiu-se uma pausa e um longo suspiro. É tudo tão lindo. Seria um sonho apenas viver toda a sua vida nele. Eu gostaria de ser uma índia às vezes. Várias vezes Billy se conteve à beira da fala. Sobre aqueles caras por quem você pensou que estava apaixonada, ele disse finalmente. Você ainda não me contou. Você quer saber? Ela perguntou. Eles não significaram nada. Claro que quero saber. Vá em frente. Manda brasa. Bem, primeiro ouve Al Stanley. O que ele fazia para viver? Billy exigiu, quase como com autoridade. Ele era um jogador. O rosto de Billy endureceu abruptamente, e ela podia ver seus olhos nublados com dúvida no rápido olhar que ele lançou para ela. Oh, estava tudo bem, ela riu. Eu tinha apenas 8 anos. Você vê, eu estou começando no começo. Foi depois que minha mãe morreu e quando fui adotada por Cady. Ele mantinha um hotel e um bar. Foi em Los Angeles. Apenas um pequeno hotel. Trabalhadores, apenas trabalhadores comuns, em sua maioria, e alguns ferroviários, paravam ali, e acho que Al Stanley recebia sua parte de seus salários. Ele era tão bonito e tão quieto e de fala mansa. E ele tinha os olhos mais bonitos e as mãos mais macias e limpas. Eu posso vê-los agora. Ele brincava comigo às vezes, à tarde, e me dava balas e presentinhos. Ele costumava dormir a maior parte do dia. Eu não sabia por quê, então. Eu pensei que ele era um príncipe encantado disfarçado. E então ele foi morto, bem no bar, mas primeiro ele matou o homem que o matou. Então esse foi o fim daquele caso de amor. O próximo foi depois do asilo, quando eu tinha 13 anos e morava com meu irmão, moro com ele desde então. Ele era um menino que dirigia uma carroça de padaria. Quase todas as manhãs, a caminho da escola, eu passava por ele. Ele descia o Street e dobrava na Twift. Talvez fosse porque ele dirigia um cavalo que me atraía. De qualquer forma, devo tê-lo amado por alguns meses. Então ele perdeu o emprego, ou algo assim, porque outro menino dirigia a carroça. E nós nunca tínhamos falado um com o outro. Então havia um contador quando eu tinha 16 anos. Parece que corro para os contadores. Foi um contador da lavanderia que Charlie Long espancou. Este outro foi quando eu trabalhava no Nick Meyer's Cannery. Ele também tinha mãos macias. Mas rapidamente consegui tudo o que queria dele. Ele era. Bem, de qualquer maneira, ele tinha ideias como seu chefe. E eu nunca o amei de verdade, verdadeira e honestamente, Billy. Eu senti desde o início que ele não estava certo. E quando eu estava trabalhando na fábrica de caixas de papel, pensei que amava um balconista no Candy Emporium,
Você sabe, na rua 11 com a Washington. Ele estava bem. Esse era o problema com ele. Ele era demais. Ele não tinha nenhuma vida nele, qualquer coisa. Ele queria se casar comigo, no entanto. Mas de alguma forma eu não conseguia ver. Isso mostra que eu não o amava. Ele tinha o peito estreito e era magro, e suas mãos estavam sempre frias e com aspecto de peixe. Mas o meu. Ele podia se vestir, exatamente como se tivesse saído de um camarote. Ele disse que ia se afogar e todo tipo de coisas, mas eu rompi com ele do mesmo jeito.